que eu sinto muito? Eu sinto muito a sensação de que eu sei que tá doendo em você. Só que eu não posso fazer nada por você, porque isso te pertence. A decepção do outro fica com o outro. Você não tem obrigação de nem obrigação e nem tem como de ser o must, de ser a pessoa que vai ser o mais superior de todos aos olhos dos outros. Qual que é a sua função? Coletar virtudes e ser o melhor para você. Porque o ego é quem está disputando com os outros. Por que o ego está disputando com os outros? Porque o ego é separado. Ao ponto de vista do ego, vamos fazer aqui do lado para vocês entenderem. O ponto de vista do ego é oposto ao ponto de vista do eu superior. O ego está embaixo da lei da ilusão, o seu eu superior está embaixo da lei da ilusão. O seu ego é separado, separatividade, né? Separatividade, a heresia da separatividade. Aí pronto, agora vocês estão vendo, desculpa. E o seu eu superior é a unicidade. É o oposto. Ou seja, o seu eu superior, do ponto de vista do seu eu superior, todos nós somos um. Do ponto de vista do seu eu superior, eu e você somos a mesma pessoa. Porque todos nós somos a mesma coisa. Do ponto de vista do seu eu superior, você e todos os animais são um. Você e todos os objetos são um. É por isso que, do ponto de vista do seu eu superior, tudo o que existe de vida é sagrado. Só que do ponto de vista do ego, não. Do ponto de vista do ego, você e a caneta te serve, ela é só um objeto. Do ponto de vista do seu ego, os animais são inferiores, a energia deles é ruim. Do ponto de vista do seu ego, as outras pessoas têm energia densa demais, elas são ruins, olha que energia suja. Esse é o ponto de vista do ego. Agora, do ponto de vista do seu eu superior, toda a vida é sagrada, toda a vida importa. Tudo que existe é um. E é exatamente por isso que é o seu ego que tem essa perspectiva de eu preciso agradar todo mundo. Eu preciso ser admirado, eu preciso ser invejado, eu preciso que as pessoas olhem para mim e saibam que eu não as decepcionei. Agora, o seu eu superior sabe que você é perfeito como é. É perfeito. E o seu eu superior confia em você. Você, em estado eu superior, confia em você. Porque você não é uma má pessoa, você é uma boa pessoa. A essência de todos os bebês é uma essência pura e perfeita. As pessoas nascem puras e perfeitas. O ponto é que, à medida que elas vão crescendo, elas vão habilitando, despertando predisposições que já existiam naquela pessoa, ou do DNA, ou DNA genético, etc., ou das vidas anteriores daquela pessoa, para quem acredita em vidas anteriores. Então, você já veio com algumas predisposições, mas essas predisposições não dominam você. Às vezes, vai fazer o exame de DNA do Genera, por exemplo. Genera não está patrocinando a gente, tá, gente? Eu só estou usando de exemplo, mas tem várias empresas aí que fazem exame de DNA. Mas vai fazer um exame de DNA para você ver as suas predisposições. Muitas pessoas têm predisposição à obesidade, tabagismo, alcoolismo, nem por isso essas pessoas têm obesidade, tabagismo, alcoolismo. Suas predisposições não determinam o seu resultado de vida. Suas predisposições, elas não determinam quem você vai ser. Você determina quem você vai ser. E você, para determinar o que você vai ser, você tem que estar seguro da sua personalidade. Mas quando a gente passa por isso aqui, o nosso ego quebra. E a gente precisa do ego para ter segurança na nossa personalidade. Então, se o seu ego, que é você, o que é o seu ego? Seu ego é você. Qual que é o ego da Aline? Aline. Qual que é o ego aqui da Daniele? É a Daniele. Do André? É o André. Da Mônica? É a Mônica. Da Geisa é a Geisa. Da Renata é a Renata. E por aí vai. O ego de cada um, da Maria é a Maria. Do Marcos é o Marcos. Por aí vai. O ego de cada um de vocês é você. Ou seja, o ego do Marcos é o Marcos. É o que o Marcos sabe sobre si próprio.
O ego da Geisa é a Geisa. É o que a Geisa acha sobre si própria. Agora, imagina que o ego da Geisa tá quebrado porque ela foi humilhada. Exemplo, tá, Geisa? Eu vou usar você de exemplo porque você tá aqui na frente. Aí ela não consegue o quê? Confiar em si mesma. Porque tem aquela marca lá atrás. E que marca é essa? Eu sou uma piada, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu não dou conta. As pessoas vão rir de mim. As pessoas vão me atacar. Eu vou tentar e vou passar vergonha. Que marca que é essa? Humilhação. Ou seja, quando você carrega essa marca de humilhação, é porque você ainda está desenvolvendo a virtude da humildade, a verdadeira humildade. E a verdadeira humildade é todos nós somos um. A verdadeira humildade é quando você consegue olhar para a pessoa que está ali naquela situação que você não gostaria de estar. Exemplo, sei lá, morador de rua. Exemplo, tá, pessoal? Aí você olha para aquela posição e pensa: cara, honestamente, eu não sei como essa pessoa aguenta. Eu não aguentaria no meu ego, mas a nível eu superior, eu sei que essa pessoa está desenvolvendo uma virtude muito sagrada para ela. Tão sagrada que ela escolheu esse caminho. E eu sou compassiva com o caminho dela. Eu sou tão compassiva com o caminho dela que eu não vou olhar para essa pessoa como se fosse um pobre coitado fracassado. Eu olho para aquela pessoa e vejo dentro do coração daquela pessoa a grandiosidade que tem e uma alma tão nobre que tem ali dentro que escolheu um caminho tão doloroso para desenvolver uma virtude. Mas eu também tenho consciência. Eu preciso desse caminho para desenvolver virtudes? Não, não preciso. Às vezes a pessoa tem uma crença de que ela aprende apanhando, que ela aprende através do sofrimento, que ela só aprende através da humilhação. Isso é uma crença também. Aí ela se coloca de novo e de novo e de novo na mesma situação para aprender. Mas ela não precisa. Então, você precisa passar por humilhação para aprender a ter humildade? Não, não precisa. A melhor forma de você desenvolver a virtude da humildade de forma bem objetiva é aprendendo a sentir dentro de você confiança em você, liberando todos os seus traumas de humilhação, liberando todos os seus traumas e crenças de se sentir uma piada, se sentir um fracasso e aprendendo o quê? A decepcionar o outro. Exatamente. Aí você vai falar: ah, Aline, mas isso não faz sentido. A minha mãe me ensinou que eu não posso decepcionar as pessoas. Sua mãe te ensinou errado. Porque a decepção pertence a quem ficou decepcionado. Lembra da história que eu contei? A decepção daquela mãe era o fato do filho dela ser heterossexual, porque ela queria que o filho fosse homossexual. A decepção pertence a quem? Ao filho? Não, à mãe. Ela criou expectativa. Se você fosse parar para raciocinar em última instância, quem é aquela mulher para determinar a sexualidade do filho dela? Vou dar um outro exemplo. A decepção do cara que trabalhou comigo, que eu dei de exemplo para vocês, era que o filho dele não queria trabalhar sendo humilhado como ele foi. Essa era a decepção dele. Por quê? Porque ele começou com trabalhos onde ele tinha que carregar peso. E aquilo para ele foi uma humilhação. E quando ele foi pôr o filho dele para carregar peso também, com a pura intenção de humilhar o filho também, igualzinho a ele passou, o filho dele não queria. E ele ficou decepcionado com o filho. Meu filho não tem humildade nenhuma. Ele não aceita uma vaga onde ele tem que carregar peso. Foi o que ele disse. Mas o trauma pertence a quem? Pertence ao pai. A humilhação pertence a quem? Ao pai. A decepção pertence a quem? Ao pai. O que aquela criança tem a ver com aquilo? Criança porque o menino tinha acabado de se tornar pré-adolescente. Não fazia sentido, pô, ele. E era um cara que, sem brincar, gente, se vocês soubessem a história da pessoa, vocês iam entender que é uma pessoa muito bem financeiramente. Não tinha razão nenhuma para fazer isso com o filho dele. Mas ele fez de propósito. Colocou o menino para carregar peso, para ser humilhado, porque ele passou por humilhação quando ele tinha mais ou menos a idade daquele garoto. E ele entendeu que, na cabeça dele, que se aquele menino passasse por humilhação, ele seria mais nobre, ele seria mais humilde, ele seria mais evoluído, ele seria mais superior. Mas isso não é superioridade. Humilhação é humilhação. A gente tem que deixar
as coisas exatamente onde elas ficam. Uma cobra é uma cobra, uma baleia é uma baleia, um planeta é um planeta, humilhação é humilhação. Humildade é humildade. São coisas completamente diferentes, certo?